A maior dificuldade de quem está começando a desenvolver seus próprios projetos em 3D, seja para hobby ou para oferecer essas peças em marketplaces disponíveis hoje no mercado, é justamente a inicialização desse projeto em 3D. Se você não tiver algumas características bem fixas na sua cabeça, com certeza você vai passar dificuldade, e nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando o passo a passo de criação de uma peça do total zero. Então, se você está aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e deixa nos comentários também se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Então, vamos lá para mais um vídeo. Beleza, pessoal, para a gente poder iniciar um projeto em 3D, primeiro de tudo a gente precisa de uma referência, tá? Normalmente essa referência é dada pelo um modelo em 2D ou vista ou tirada de alguma foto, de algum site, enfim, você precisa ter essa referência, porque essa referência, através dessa referência, você vai criar a peça na sua cabeça e com isso você vai conseguir lembrar lá das ferramentas necessárias para cada modelo, para cada criação de cada perfil, beleza? E por isso que é muito importante que você conheça todos esses perfis. Aqui no meu canal tem um mini curso gratuito explicando como que você pode estar desenvolvendo esses projetos. Então depois desse vídeo, se você não assistiu ainda, pode clicar no link abaixo e acompanhar lá, beleza? Se você não me segue no Instagram também, é uma boa você me seguir lá, @WillonSantosProf, porque lá eu posto meu dia a dia. No caso, eu tô sempre postando dicas lá relacionadas ao tema e você pode aproveitar também para estar acompanhando, beleza? Então, galera, para a gente poder desenvolver um projeto, primeiro de tudo eu tenho que analisar aqui por qual parte, por qual modelo seria mais fácil a inicialização. Então vamos dar uma analisada nessa peça aqui. Essa peça aqui é composta basicamente por três partes, tá? Essa parte de baixo aqui, que seria a base, né? Esse outro corpo aqui na parte de cima, né, dessa base, e posteriormente eu tenho esse perfil aqui, né, com um cilindro e um furo no meio, beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que quando a gente está iniciando um projeto, fica muito difícil da gente saber por onde começar, por onde não começar, e é justamente por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui de forma detalhada para que você consiga acompanhar, beleza? Inclusive todos esses conceitos eu passo também nas aulas de sábado e no meu curso completo. As aulas de sábado acontecem gratuitamente todos os sábados às 20 horas no horário de Brasília, tá? E o curso completo, nesse momento a gente não tá com vagas abertas, mas você pode estar entrando na lista de espera, porque ali, através dessa lista de espera, a gente avisa esses interessados antes mesmo de abrir a turma por conta do limite de vagas que a gente coloca por causa do suporte, beleza? Então se você tiver interesse em fazer parte da turma, coloque seu nome na lista de espera, e assim que eu for abrir novas vagas eu entro em contato com você, tá? Então, galera, pra gente poder iniciar esse projeto aqui, eu tô com meu Fusion 360 aberto, beleza? E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, obviamente, na inicialização de qualquer projeto em 3D, é a criação ali do meu esboço em 2D, tá? Então eu vou clicar aqui em Create Sketch, e clicando em Create Sketch eu vou selecionar aqui um plano, eu vou selecionar aqui um plano top, tá? E vou arrastar essa janelinha que ele abre para mim aqui assim que eu crio um novo sketch, beleza? Então, olhando essa imagem aqui, eu já consigo criar esse perfil, que é um perfil retangular, né, onde eu vou precisar ali de dois modelos, um perfil interno e um perfil externo para criação do alto relevo, né, que é a extrusão ali para criação do meu modelo em 3D. Se você não está entendendo nada, calma que a gente vai fazer passo a passo aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu faria aqui na criação desse modelo, que é o correto, é justamente a criação desse sketch. Então, para iniciar esse projeto, eu vou selecionar aqui essa ferramenta, tá? Retângulo a partir de um centro, ela provavelmente vai estar aqui em Create, retângulo, e essa terceira opção aqui, beleza? Clicando nela, a gente vai criar aqui, ó, um retângulo. Essas medidas, por eu não ter essas medidas, eu não vou utilizar, tá? Basicamente, a gente vai aprender aqui a fazer o modelo e, consequentemente, você tendo o modelo referenciado, né, o modelo referência nas suas mãos, você vai poder tirar as medidas através dos instrumentos de medição, beleza? Então, para isso aqui, eu vou criar dois perfis, eu vou criar esse retângulo e mais um retângulo aqui, utilizando a ferramenta Offset, e eu vou criar aqui uma extrusão, criando aqui, ó, utilizando a ferramenta Create, tá? Dentro de Create, eu tenho a ferramenta lá, extrusão, onde eu vou colocar uma determinada espessura, arrastando, clicando nessa setinha aqui, ó, e colocando para cima, ou simplesmente eu coloco uma medida aqui nessa caixinha que se abre toda vez que eu inicio, né,
eu utilizo uma ferramenta ali de extrusão, beleza? Então eu vou colocar aqui uma medida específica, não vou me atentar aqui para uma medida precisa, mas eu vou colocar aqui 10 milímetros, e feito o arco aqui, ó, dessa parte de baixo, eu vou partir para o meu primeiro modelo. Então essa dinâmica da modelagem paramétrica é eu ir modelando perfil por perfil até ter o meu modelo completo, tá? Então, para isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar em cima dessa face aqui, já que esse segundo corpo ele tá acima dessa base, eu vou clicar em Create Sketch e vou selecionar aqui, ó, esse perfil de cima, tá? Exatamente esse perfil aqui. Por quê? Clicando nesse perfil, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar novamente em um retângulo a partir de um centro, vou selecionar aqui no meio e eu vou selecionar aqui, ó, no canto da minha peça. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, selecionar o line e ir clicando ponto por ponto até formar ali o meu objeto, daria também. Porém, como eu quero iniciar direto do centro da minha peça, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, beleza? Então, teoricamente, eu colocaria aqui uma medida, eu posso colocar aqui, por exemplo, 30 milímetros mesmo, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar em Finish Sketch e através dessa seleção eu vou selecionar aqui, ó, a ferramenta extrusão novamente, porque eu vou adicionar material nesse sketch fechado. Então, mesmo parecendo um pouquinho complexo de iniciar um projeto em 3D, basta a gente focar em um corpo específico para poder iniciar a minha peça, beleza? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros, tá? Vou colocar essa medida e agora eu preciso fazer esse perfil aqui, beleza? Esse perfil aqui, ó, eu tenho que primeiramente saber que eu tenho que criar o meu sketch em 2D. Então, por exemplo, esse meu modelo, ele tá basicamente no meio da minha peça, não exatamente no meio, mas ele não tá nem em uma face e nem em outra, para eu clicar nessa face e criar o meu sketch em 2D para posteriormente mandar ele para ali. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Especificamente nesse caso, eu vou clicar em construção de plano, que é justamente essa ferramenta aqui, ó. Vou clicar nessa face e vou arrastar essa face até mais ou menos esse plano, né? Mais ou menos aqui, ó, para a posição em que eu quero. Por exemplo, se eu tivesse um paquímetro em mãos e essa peça física, eu tiraria a medida desse ponto a esse ponto aqui, até ter aqui a distância desse plano. Por quê? É a partir desse plano que eu vou iniciar o meu projeto, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, em OK e agora em Create Sketch, eu vou selecionar a ferramenta e vou selecionar aqui esse plano. Repare que toda vez que eu crio um novo sketch, ele abre essa janela aqui, ó. Então, dentro dessa janela, eu tenho a possibilidade de clicar em Slicer. Porque Slicer, eu vou cortar o meu objeto, como se eu tivesse fatiado o meu objeto e ido para dentro desse plano, ido para o mesmo perfil desse plano. Isso me possibilita trabalhar com mais liberdade ali, não tendo nenhum objeto antes da minha criação, tá? Antes do meu perfil em 2D. Mas, beleza. Estando aqui em cima, eu vou criar esse mesmo perfil, certo? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse cubo de orientação, onde eu tenho aqui uma determinada medida, e eu vou traçar um círculo aqui, né? Para ser referenciado nesse perfil. Repare que esse círculo aqui, ó, ele tá exatamente na mesma linha, no mesmo perfil que essa lateral aqui. Então, essa lateral, por exemplo, eu coloquei aqui 30 milímetros, então isso quer dizer que o meu círculo também ele vai ter 30 milímetros, beleza? Então eu vou utilizar aqui, ó, a minha ferramenta Constraint só para colocar no centro aqui e vou puxar duas linhas desse perfil até esse perfil aqui. Só que olha só, eu não tô conseguindo clicar nessa linha de referência. Então, para que eu consiga clicar em uma linha de referência, eu tenho que utilizar a minha ferramenta Project, tá? Então, clicando na minha ferramenta Project, eu vou selecionar aqui, ó, uma face de referência, eu vou utilizar essa mesmo, e agora, nesse momento, ele traçou uma linha referenciando exatamente esse perfil aqui que eu selecionei, tá? Aqui nessa face em que eu tô criando o meu objeto em 2D. Então, aqui eu vou dar um OK, e agora, quando eu puxar essa linha, olha só, vou puxar essa linha até esse ponto, eu tenho aqui um perfil totalmente fechado, tá? Vou puxar outra linha aqui desse modelo, exatamente desse centro aqui, ó. Beleza? Então, partindo desse centro, eu vou tirar o Slicer. Agora eu vou selecionar aqui, ó, esses dois objetos e eu vou criar, né, esse perfil aqui que eu tenho disponível. Porém, eu tenho antes disso uma furação no meio dele e um rasgo aqui. Eu já posso criar esse rasgo e esse furo antes mesmo de criar a minha extrusão, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou criar um círculo de 10 milímetros, beleza? Só pra gente poder realizar esse processo. E eu vou puxar uma linha aqui, ó,
uma linha desse ponto a esse ponto e desse ponto a esse ponto aqui. Beleza? Igualando essas duas linhas, elas vão ficar na mesma dimensão. Com isso, ela vai ficar com o mesmo distanciamento do centro até a borda dela. Então, quando eu mover aqui um desses dois objetos, o outro ele vai manter, né, igual. Então eu vou selecionar aqui o Finish Sketch e agora eu só vou selecionar aqui o que eu quero realmente colocar material. O perfil que eu quero colocar material e é exatamente esse perfil aqui que eu tenho, tá? Vou colocar a medida específica do meu modelo, mediria desse traço aqui até esse outro ponto, e assim eu faria também a engenharia reversa. Poderia fazer a engenharia reversa seguindo ali aqueles mesmos perfis, tá? Isso abre diversas possibilidades, porque uma vez que você tem essas habilidades, você pode selecionar produtos que já estejam dando certo aí, tanto na venda em redes sociais, quanto em marketplaces, que tem aí o Mercado Livre, tem a Shopee agora novo, e com isso você consegue criar modelos sendo referenciados por esses modelos que já estão dando certo, tá? Isso é uma dica bem legal aí que eu dou para vocês também. O que acontece? Nesse momento aqui, eu posso colocar a medida específica do meu modelo. Então, tirando ali, eu posso colocar aqui e dar um OK. Beleza? Depois disso, eu não tenho mais nenhum sketch, não tenho mais nenhum perfil para criação desse modelo. E o meu modelo aqui, ele está totalmente criado. Se eu quisesse, por exemplo, mandar para uma impressora 3D, eu teria que gerar o arquivo STL desse modelo, clicando aqui nessa ferramenta Save as STL, beleza? Galera, essa daqui foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou também e valeu!